O encontro que você nunca entendeu, quando a vida te apresenta sua dor como mestre. Há encontros que não são presentes, são portais. E ainda assim, você os recebeu como se fossem um presente. Como se aquele olhar, aquele toque, aquele início, tão cheio de promessas, fosse a resposta para uma ausência que você nunca soube nomear. Mas logo, tudo o que parecia ser luz virou sombra. E ali, onde você queria encontrar abrigo, encontrou uma dor que parecia antiga, embora tivesse o rosto de alguém novo. Você já pensou que talvez não fosse um erro? Que talvez aquela pessoa, aquela experiência, estivesse ali apenas para quebrar algo dentro de você, algo que precisava ser quebrado? Nem tudo que dói é injusto, nem tudo que termina é fracasso. Às vezes a vida envia mensageiros invisíveis. Eles entram na sua história só para ativar feridas esquecidas. E quando isso acontece, o coração não entende. A mente questiona, mas a alma reconhece. Nada acontece por acaso, mas quase tudo acontece em silêncio. Você não percebe na hora. Só mais tarde, muito mais tarde, entende que aquela dor era um convite, um chamado para olhar para dentro. Um grito silencioso da sua própria alma dizendo, acorda. É comum rotular esses encontros como erros, como perdas, como castigos. Mas os estoicos não pensavam assim. Para Sêneca, tudo que a vida traz é matéria-prima para a virtude. Para Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. E essa frase parece simples. Mas quando o coração está partido, ela se transforma numa ponte entre o colapso e a reconstrução. Você pode escolher ver essa dor como um fim ou como um mestre, porque a dor não veio para te destruir. Ela veio para revelar quem você ainda não teve coragem de ser. Ela veio para te lembrar que você não precisa de ninguém para ser inteiro. Ela veio para ensinar que nem toda ausência é perda. Às vezes é proteção. E quando a vida te apresentar sua dor como mestre, escute, não fuja, não reaja, apenas escute. O apego que te aprisiona, a ilusão de precisar do outro para ser inteiro. Há uma prisão que não tem grades. Ela é feita de palavras não ditas, de promessas silenciosas e da fantasia de que só seremos completos se o outro ficar. É sutil, quase imperceptível. O apego começa como cuidado, mas termina como dependência. E o mais cruel é que ele sempre parece amor. Mas não é. Amor liberta. Apego aprisiona. Você pode passar anos achando que precisa de alguém para se sentir vivo. E talvez tenha acreditado que aquela pessoa era sua outra metade. Como se algo em você fosse fragmento e só com o outro você se tornaria inteiro. Mas isso é ilusão. Uma das mais dolorosas. Porque ela mascara a verdade mais simples. Ninguém pode preencher o que você mesmo abandonou. O apego não nasce do amor. Ele nasce do medo. Medo de ficar. Medo de sentir. Medo de ouvir o vazio ecoando por dentro. E aí você projeta, idealiza, espera, exige. Acredita que a cura está fora. Que basta que o outro te veja, te queira, te escolha, para que a sua dor finalmente cesse. Mas a dor não cessa. Ela só se esconde por um tempo, até que a ausência ou o desamor do outro a tragam de volta, maior, mais afiada, mais sua. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia que tudo o que é externo a você está fora do seu controle e, portanto, não te pertence. O amor do outro, a presença do outro, a permanência do outro são como o vento. Você pode senti-los, mas não pode possuí-los. E se sua paz depende disso, ela é refém. É por isso que, para os estoicos, o exercício de visualizar a perda, premeditatio malorum, não é pessimismo. É preparação, é liberdade. Imagine por um instante essa pessoa indo embora. Não como punição, mas como parte do fluxo natural da vida. Imagine o fim, imagine o silêncio. E então, respire.
e sinta que você ainda está aqui, inteiro, vivo, capaz de amar, de recomeçar, de ser sem precisar de ninguém como muleta. O erro nunca foi amar demais. O erro foi esquecer de si. Foi esperar do outro aquilo que só você pode oferecer. Pertencimento, não ao outro, a si mesmo. Silêncio interno, quando você para de fugir e começa a escutar. Há um momento em que o barulho de fora já não distrai o que grita por dentro. E é nesse momento que começa o verdadeiro encontro. O silêncio, que antes parecia ausência, se revela presença. E você percebe que o que tanto evitava era você mesmo. Fugimos, o tempo todo, da dor, do vazio, da verdade que não queremos ver. Nos distraímos com conversas, compromissos, notificações. Porque, no fundo, temos medo do que pode surgir no silêncio. Medo de olhar para a sombra. Medo de descobrir que estamos perdidos e sozinhos, mesmo rodeados de gente. Mas é só no silêncio que a sombra emerge. É só quando tudo se cala que você ouve aquilo que sua alma tem tentado te dizer há anos. Carl Jung dizia que aquilo que você não traz à consciência se manifesta como destino. E os estoicos sabiam disso muito antes da psicologia moderna. Para eles, o silêncio não era um refúgio. Era um campo de batalha sagrada, onde se aprende a dominar o caos sem reprimi-lo. A ciência confirma. Quando você se permite momentos de introspecção profunda, seu cérebro se reorganiza. O córtex pré-frontal, responsável pela autorregulação emocional, se ativa. A mente se reequilibra, o corpo desacelera. Você se torna capaz de observar a emoção, sem se afogar nela. 3 minutos, respiração estoica, o ar entra. Você conta até 4, segura, expira lentamente. E enquanto o ar sai, sua mente se aquieta. Depois, escreva, sem filtro, sem censura. Deixe que sua mão diga o que sua boca não consegue. Isso não é autoajuda, é reconexão, é reencontro, é uma prática de presença radical. O silêncio dói, porque revela. Mas é nessa dor que nasce a lucidez. E a lucidez é o começo da liberdade. Porque quem escuta o próprio silêncio não se perde no barulho do mundo. Quando reprimir parece sabedoria, a armadilha do autocontrole tóxico, você aprendeu a ser forte, a segurar o choro, a esconder o medo, a sorrir, mesmo quando tudo em você queria gritar. E isso parecia sabedoria, parecia maturidade, parecia evolução. Mas no fundo, era apenas sobrevivência, uma forma de não desmoronar, de seguir em frente mesmo quando o mundo desabava por dentro. O problema é que, com o tempo, essa força vira fardo, e o que era autocontrole vira repressão. Você não sente menos, só esconde melhor. E aquilo que você empurra para o fundo do peito não desaparece. Se acumula, se tensiona e um dia explode. Num comentário ríspido, num afastamento repentino, numa insônia que não passa. Sêneca, um dos maiores mestres estoicos, nunca pregou a negação das emoções. Ele falava sobre o domínio das paixões, mas domínio não é supressão. É consciência, é presença, é saber o que se sente, sem ser arrastado por isso. Ele dizia que o sábio não é o que não sente, mas o que sente e ainda assim permanece em si. Reprimir não é se controlar. Reprimir é se afastar de si mesmo, é fingir que está tudo bem quando não está. É negar a raiva, a tristeza, a frustração, como se elas fossem sinais de fraqueza. Mas não são, são sinais de humanidade. E se você não os escuta, eles se tornam sintomas. Tensão crônica, corpo contraído, relações vazias. Uma vida onde você se esforça para parecer bem, mas não está. Você não precisa ser forte o tempo todo. Essa ideia é o que tem destruído você. Força não é aguentar tudo calado. Força é ter coragem de olhar para dentro, de dizer a verdade, de admitir a dor sem se confundir com ela. Força é respirar fundo e reconhecer: eu estou cansado, eu estou triste, eu preciso de mim. A armadilha do autocontrole tóxico é que ele se disfarça de evolução.
mas ele só congela a alma. Só quem se permite sentir pode de fato se curar. A raiva como portal de sabedoria, o grito interno que precisa ser ouvido. A raiva tem má reputação. Foi ensinada como algo a evitar, a esconder, a temer. Mas a verdade é que a raiva, quando bem escutada, é uma bússola, não uma ameaça, não uma fraqueza, um sinal, um grito interno que pede espaço, que pede reconhecimento, que pede coragem para ser ouvido sem julgamento. Ela vem em ondas, às vezes silenciosa, às vezes estrondosa, mas sempre com um recado. A raiva aparece quando há algo que foi ultrapassado, um limite, uma expectativa, uma dignidade esquecida, e se você apenas reprime, ela não vai embora, ela se transforma em ressentimento, em cinismo, em exaustão emocional. Marco Aurélio, em seus escritos íntimos, dizia que é possível se afastar mentalmente antes de reagir. Ele sabia que o impulso, por mais verdadeiro que seja, não é o caminho da virtude. E ainda assim, ele não negava o que sentia. Ele observava, ele reconhecia, e então escolhia com consciência. Sinais sutis mostram que você perdeu o centro. A impaciência que se disfarça depressa. O julgamento automático que corta vínculos antes de compreendê-los. O cansaço moral que se instala quando você vive no limite da contenção. Tudo isso é a raiva tentando falar, sem palavras. Existe uma forma de escutá-la, sem se fundir com ela. Respire, sinta, nomeie o que está aí. Depois pergunte, o que essa emoção está tentando proteger? O que em mim sente que está sendo violado, ignorado ou silenciado? Porque no fundo, a raiva é um pedido por respeito, por reconexão, por autoescuta. Negar a raiva é negar uma parte essencial da sua força vital. Mas se você se permitir escutá-la com serenidade, ela se transforma, ela deixa de ser explosão e vira clareza. E com clareza, você responde ao invés de reagir. Você se posiciona ao invés de se perder. Você se honra ao invés de se ferir. A raiva não é o inimigo. O inimigo é não escutar o que ela está tentando dizer. Relações. Como espelhos. O outro não te fere, ele te revela. Às vezes, a dor que sentimos não é nova. Ela é antiga. Ela já estava ali, adormecida, esperando alguém tocar no lugar certo ou no lugar errado para despertar. E é por isso que certas pessoas nos atravessam com tanta força. Não porque elas nos ferem, mas porque elas nos mostram o que ainda dói. O outro não é o inimigo. Ele é o espelho, um espelho quebrado às vezes, mas ainda assim um reflexo. Ele ativa em nós aquilo que tentamos esconder. A carência, o medo de rejeição, a raiva não resolvida, a insegurança que aprendemos a disfarçar. E quando isso acontece, nossa tendência é culpar, atacar, fechar. Mas isso nos distancia da única pergunta que importa. Por que isso me atingiu tanto? A sabedoria estoica olha para isso com olhos de compaixão e lucidez. Porque tudo que nos fere, revela. E toda revelação é uma chance de cura. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: quando alguém te ofender, volta-te imediatamente para o teu interior e vê se não cometeste tu o mesmo erro. Ele não dizia isso como forma de culpa, mas como convite à consciência. O foco não é o outro, é o que o outro ativa em você. A maioria das pessoas espirituais, ou que buscam um caminho de consciência, tenta evitar o conflito, como se o verdadeiro equilíbrio estivesse em nunca ser afetado. Mas isso é ilusão. O verdadeiro equilíbrio está em saber transitar pela dor com presença. Está em não fugir do espelho quando ele mostra o que você não queria ver. Arthur Aron, em seu estudo sobre intimidade, mostrou que a profundidade das conexões humanas depende de vulnerabilidade, deliberada, consciente, dolorosa às vezes, mas verdadeira. E isso exige coragem, porque abrir-se é se arriscar, é se expor, é admitir que ainda há partes suas em construção.
A boa notícia é que toda relação, mesmo a mais desafiadora, pode ser um portal. Se você tiver olhos para ver, se tiver coragem de sentir, e se tiver silêncio interno o suficiente para não reagir, mas para escutar o que a dor está tentando mostrar. O outro nunca é só o outro. Ele é a parte de você que ainda precisa ser olhada com mais amor. Quando amar machuca, o desafio de amar sem se anular. Existem amores que não aquecem, eles consomem. Amores que não acolhem, eles exigem. E o mais difícil de reconhecer é que mesmo nesses amores, você permaneceu. Por lealdade, por medo, por um apego disfarçado de coragem. Porque em algum ponto você confundiu amar com suportar, com insistir, com se calar para não perder. Mas o amor verdadeiro, o amor que cura, nunca exige que você desapareça. Ele não pede silêncio quando você precisa gritar. Não pede entrega quando o que você tem é exaustão. Não pede permanência quando o preço é você. Amar, quando é real, amplia. E quando machuca ao ponto de você se perder, então talvez não seja amor, talvez seja apego, talvez seja ausência. Talvez seja só um reflexo da falta que você mesmo sentia antes de tudo começar. A solidão espiritual não é o vazio de não ter alguém, é o abismo de estar com alguém. E ainda assim, se sentir sozinho. E poucos admitem isso. Poucos têm coragem de olhar para o espelho e dizer: eu me perdi tentando te manter. Mas a liberdade começa nesse ponto, no silêncio depois da confissão, no espaço que se abre quando você para de se trair. Os estoicos nos oferecem um caminho, não um caminho fácil, mas um caminho firme, silêncio interior, retorno aos princípios, visualização da impermanência. 3 passos que não resolvem, mas revelam. Quando você silencia por dentro, escuta a verdade que o barulho abafava. Quando volta aos princípios, lembra quem você é e o que merece. Quando visualiza a impermanência, percebe que o que hoje parece insuportável, um dia será só lembrança. Há histórias que não terminam com reencontro, terminam com renascimento. Como a de uma mulher que por anos tentou ser tudo para alguém. Tentou ser calma quando queria confronto. Tentou ser luz quando só havia sombra. Tentou ser presente quando tudo dentro dela queria partir. Até que um dia parou. E no silêncio dessa pausa, ela se viu. E só então teve coragem de sair. Não porque não amava, mas porque começou, enfim, a amar a si mesma. Amar sem se anular é um ato de coragem espiritual. Porque exige presença, exige verdade. Exige deixar ir, mesmo quando tudo em você ainda quer ficar. Corpo e alma em alerta. O que seu corpo está tentando dizer com atenção. Antes da mente entender, o corpo já sente. Antes da dor ter nome, o corpo já carrega o peso. Tensão na mandíbula, ombros endurecidos, peito apertado, um cansaço que não passa com descanso. Uma insônia que não nasce do barulho lá fora, mas do ruído aqui dentro. O corpo fala, mas a gente quase nunca escuta. Quando você se desconecta de si mesmo, seu corpo tenta te reconduzir, através da dor, da rigidez, dos sinais sutis que você aprendeu a ignorar. Porque você precisa trabalhar, porque tem que ser forte, porque tem que aguentar. Mas aguentar sem escutar não é força. É autoviolência, é silenciar o próprio sistema de alarme, é seguir andando mesmo quando já está quebrado por dentro. A bioenergética ensina, o corpo guarda tudo o que a mente não processa. Cada emoção reprimida, cada lágrima engolida, cada não que você engoliu quando queria dizer basta, tudo fica ali, nas costas que doem, no estômago que arde. No pescoço que não vira mais para o lado onde a verdade insiste em morar. Os estoicos sabiam da importância da presença, da unidade entre mente e corpo. Para eles, o corpo é instrumento da alma. Um templo, não um fardo. Um sinalizador daquilo que precisa ser purificado. E é por isso que cultivar a consciência corporal não é vaidade. É sabedoria.
É espiritualidade aplicada. Feche os olhos, respire, escaneie seu corpo com atenção sincera. Onde está tenso? Onde está contraído? Onde dói? Sem motivo aparente. Leve sua mão até esse ponto, com gentileza, com respeito, e pergunte, sem palavras: o que eu estou evitando sentir aqui? Talvez venha uma imagem, uma lembrança, uma emoção. Não importa. Apenas escute. Porque quando o corpo sente que está sendo ouvido, ele começa a soltar. Seu corpo é seu primeiro oráculo e seu último abrigo. Quando tudo desaba, é ele quem sustenta. Quando tudo silencia, é ele quem sussurra. E quando você começa a escutar, ele mostra o caminho de volta para casa. Quando desistir, é o ato mais corajoso. A força de soltar o que não é seu. Desistir nunca foi fácil, porque ensinaram que persistir é virtude e que soltar é fraqueza, que quem larga no meio do caminho fracassou, que quem cansa, perdeu. Mas há momentos em que desistir não é fuga, é sabedoria, em que continuar é o verdadeiro erro, em que soltar é o ato mais silenciosamente corajoso que se pode ter. Você insiste porque ama, porque acredita, porque construiu tanto ali que não consegue imaginar o vazio depois. Mas às vezes, o que você está segurando não é amor, é expectativa, é apego, é a ilusão de que algo que não é mais seu ainda pode ser. E isso dói. Dói porque envolve história, dói porque envolve sonhos, dói porque envolve partes suas que já não voltam mais. Os estoicos sabiam que tudo na vida é fluxo. Nada nos pertence de verdade, apenas nossas atitudes. Sêneca dizia que não é porque algo dura muito que é bom, e nem porque acaba logo que é ruim. Há coisas que vêm para durar, e há coisas que vêm para ensinar, e depois vão. E o erro oculto está em tentar transformar aprendizado em permanência, paz em apego, caminho em prisão. Jung falava sobre a individuação, o processo de se tornar quem você é de verdade. E esse processo exige perdas, exige rupturas, exige o fim do que é familiar, para que o verdadeiro possa emergir. Você só encontra a si mesmo quando deixa morrer o que só servia para te manter anestesiado, seguro, aceito. A desistência corajosa não é impulsiva, ela é silenciosa, é fruto de noites em claro, de 1000 tentativas, de lágrimas escondidas. Ela não grita, ela sussurra, e quando chega, traz alívio, traz espaço, traz a possibilidade de você finalmente respirar. Soltar o que não é seu não é abandono, é retorno. Retorno à sua essência, retorno àquilo que pulsa, que te chama, que te convida de volta para si mesmo. Porque às vezes a única forma de se encontrar é ter coragem de deixar ir. Conclusão: ninguém chega, por acaso, mas cabe a você decidir quem permanece. Talvez agora você consiga ver com mais clareza. O que parecia castigo foi chamada. O que parecia perda foi libertação. E o que parecia fim era só o início de um outro caminho, mais verdadeiro, mais profundo, mais seu. Há pessoas que chegam na sua vida como faróis, outras como tempestades. Algumas aquecem, outras quebram, mas todas têm um papel. Nada é por acaso, nem o encontro, nem a ausência, nem o amor, nem a partida. Mas o que você faz com isso é escolha sua. E essa escolha é onde nasce sua liberdade. Você não precisa mais tentar salvar ninguém. Não precisa mais se justificar, nem carregar pesos que não são seus. Chega uma hora em que amadurecer é deixar de tentar consertar os outros, para finalmente começar a cuidar de si. É quando o silêncio se torna resposta, e a presença, um escudo. Porque quando você se silencia por dentro, o mundo começa a te ouvir. Quando você para de lutar por atenção, você recebe presença. Quando você se retira dos lugares que te ferem, você encontra espaço para crescer. E quando você, enfim, escolhe quem permanece, algo em você se reorganiza. Não é controle, é alinhamento.
Epicteto disse: aceite tudo o que te acontece, mesmo o mais amargo, porque é o remédio que o universo preparou para a sua alma. E esse remédio, embora amargo, cura. Cura porque revela. Cura porque limpa. Cura porque mostra que sua dor pode ser virtude, que seu silêncio pode ser força, e que o fim, quando aceito com serenidade, é sempre uma nova possibilidade de começar. Você não escolheu tudo o que viveu, mas agora pode escolher como viver o que vem.